E o que aconteceu também nos anos 70, que foi fundamental para o alargamento dessa ideia de torcida organizada, para uma mudança desse sentido comunitário e familiar de torcida organizada. O Campeonato Nacional se organizou pela primeira vez. Aquilo que já vinha desde os anos 60 com a Taça de Prata, ele se institucionalizou nos anos 70 e fez com que a torcida tivesse que se organizar efetivamente, porque a partir daí surgiram de maneira mais sistemática as caravanas. Organizavam-se caravanas para ir a São Paulo, para ir a Minas. E essa estrutura nacional foi criando, você tinha que ter muito mais desenvolvimento para organizar uma viagem, para alugar um ônibus, para fretá-los. Os torcedores passavam a conviver muito mais tempo do que quando eles apenas iam assistir a um jogo, se encontravam ali na hora do jogo, depois iam embora. Eles passavam dias viajando, se conhecendo, e esses laços das torcidas organizadas foram construídos sobretudo nos anos 70. Quando também, eu tinha falado do modelo das charangas associado às bandas de carnaval, é nesse momento que se substitui dentro da torcida organizada e o ritmo a predominar passa a ser o samba enredo. Porque no final dos anos 60 passou-se a lançar os LPs das escolas de samba. E aquilo que se cantava apenas no carnaval passava a se cantar o ano todo, pela gravação dos LPs. E as torcidas começaram a adaptar as letras das escolas de samba. O mais famoso até hoje, que é o do Salgueiro, Pega no Ganzê, é de 1970. Mas antes desses sambas de embalo, havia aquelas letras imensas que as torcidas cantavam nos estádios. Cantavam ela inteira, eram 40, 50 versos. Então, de um lado, a música com a entrada da percussão, de outro lado, a caravana de viagem, ela foi fundamental para cristalizar a identidade das torcidas até o final dos anos 70. E nos anos 70, acontece um duplo movimento. Por um lado, existe o que eu chamo uma torcida dividida entre o modelo do sindicato e o modelo das escolas de samba, porque as torcidas passaram a se associar até com alas dentro das escolas. A Força Jovem tinha ligação com Vila Isabel, Flamengo, Flamante com o Salgueiro, e aí a bateria do Salgueiro ia na torcida Flamante. Essas trocas começaram a ser feitas. Então, por um lado, com as escolas de samba, e por outro lado, com os sindicatos, porque no final dos anos 70 e início dos anos 80, nós vivemos o tempo das aberturas, o fim da ditadura militar e o surgimento do Lula. Explosão dos ABCs, das greves no ABC paulista, as associações de bairros se fortalecendo muito, as comunidades eclesiais de base, a igreja se organizando, todo mundo começou a se organizar, e a torcida começou a se organizar também. Contra o quê? Contra aquilo que eu falei, a inflação e o aumento do preço dos ingressos. Então você tem nesse momento dois modelos que passam a orientar as torcidas, e por outro lado você tem o quê? O início de um enfrentamento sistemático entre essas torcidas. Aquilo que era apenas um enfrentamento ocasional, de dia de jogo, calor da hora, não havia separação, toda essa territorialização que está feita hoje fora dos estádios, então as pessoas tinham por hábito, entrando ali pelo Bellini, você ia com a camisa do Vasco, camisa do Fluminense, camisa do Botafogo, não tinha problema. Você tinha um meio que era todo misturado, as pessoas aceitavam, zoavam ali o cara que estava do lado, mas aí no calor da hora podia ter um ou outro tapa, mas você tinha um tipo de rivalidade que passava o nível, estava dentro do nível tolerável. E as torcidas organizadas, que nesse momento são muitas, começam a se identificar umas às outras. Nesse momento tem também, ficou clássico nos anos 70, que eram as rodadas duplas. Não, essas rodadas duplas são um fracasso de público. As rodadas duplas que enchiam o Maracanã.
O Roberto voltou para o Vasco, teve um Vasco e Corinthians, Flamengo e Bangu, uma coisa assim. Maracanã com 111 mil pessoas para ver esse jogo. E aí você tinha essa coisa de ir para o jogo para torcer contra o teu rival. O que deu naquela famosa invasão corintiana. Foi menos invasão e mais dos colegas daqui da torcida Arco-Íris que foram, na época, torcer contra o Fluminense. Esses confrontos que eram ocasionais, eles começam a se intensificar no início dos anos 80. Então, os anos 80 eles são cruciais, porque eles sinalizam, por um lado, por uma possibilidade de convivência amistosa entre as torcidas, com base no modelo das escolas de samba, ou seja, não somos inimigos, somos co-irmãos. Essa palavra co-irmão tinha um poder. E, por outro lado, esse modelo do sindicato que resultou na criação da Astorg em 1981.